1h mais 12 minutos. Nós vamos repercutir agora aqui um assunto que foi rede nacional, muitas vezes até mundial, né? O caso da apresentadora da Rede Record de televisão, Ana Hickman, né? Que ganhou muita repercussão na mídia, né? E o marido dela está entrando até com um processo contra a firma dela. Para a gente entender melhor a parte jurídica disso, nós convidamos o advogado Ricardo Dosso para poder comentar um pouquinho mais sobre esse caso. Doutor Ricardo, prazer em recebê-lo no nosso programa, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, o prazer é todo meu. Doutor, além da agressão física que teve contra a apresentadora, agora o marido dela, o Alexandre Correia, entrou com uma ação contra a empresa dela. Como assim, doutor? Explica pra gente. É bastante interessante, né, Diogo? Porque sempre que personalidades, que figuras públicas como a Ana Hickman, esse casal, têm problemas judiciais, essas questões são expostas à sociedade. E aí eu acho que sobra um papel importante, que é de mostrar para as pessoas como é que funcionam esses processos, o que está sendo discutido, de maneira até abstrata, mas que as pessoas entendam. No caso deles, há uma empresa em comum, que é do casal, que tem bastante dívida, tem um endividamento grande. Parece que ele que administrava essa empresa para ela, né? Perfeito, essa empresa provavelmente cuida dos direitos de imagem da Ana Hickman, de toda a exposição que ela tem como modelo, como atriz, personalidade, né? E aí ele, então, separado dela, depois da separação, em nome próprio, ajuizou uma ação contra as empresas, como se fosse uma ação preparatória de uma recuperação judicial. Ou seja, ele quer, como uma pessoa física, isso é muito importante, né? As pessoas às vezes não têm essa dimensão. A personalidade jurídica de uma empresa é distinta, é separada da dos seus sócios. Isso é muito importante no direito, até para fins de atribuição de responsabilidade. Então, ele, como pessoa física, dizendo-se afastado da gestão dessas empresas e até mesmo do acesso a documentos, ele ajuizou essa ação para tentar bloquear a ação dos credores e preparar uma recuperação judicial. É isso que ele fez. Ana Hickman parece que em reportagem, inclusive a própria emissora que ela trabalha, ela acabou esclarecendo, doutor, que essa empresa era administrada, então ela dava ali total liberdade para ele era sócio dela, total liberdade para ele administrar. E ela cita, não claramente, mas que houve fraudes, desvios de dinheiro. Isso não pode, de repente, atrapalhar o que ele está pedindo na justiça, doutor? Pode, em algum momento isso será discutido, Diogo, né? No momento, essa questão não foi ainda debatida em processos judiciais, mas em determinada circunstância ela poderá ser levada à tona. E aí é mais uma questão importante. Uma é uma possível recuperação judicial, em que essa empresa vai tentar se recuperar e reestruturar, renegociar sua dívida perante os credores. E outra questão é a questão societária, entre os sócios, que neste caso são marido e mulher, ex-marido e ex-mulher. Então, há questões que são de natureza societária, como essa de supostos desvios, de irregularidades, de questões que um tenha contra o outro. Outra questão são as dívidas dessa empresa perante os seus credores, bancos, terceiros, fornecedores, contratantes, enfim. Essas duas questões também são paralelas. E veja você que até para um possível pedido de recuperação judicial, é necessário que os sócios dessa empresa, ou seja, ambos, eles deliberem internamente e aprovem um pedido de recuperação judicial. Um sócio sozinho não pode decidir isso. Precisa ser os dois. Sim, precisa ser os dois, ou precisa ter maioria, né? Dependendo da distribuição do capital social entre eles, é necessário que haja uma deliberação, uma reunião de sócios para que eles votem e aprovem um pedido de recuperação judicial. No caso deles, que houve separação deles, além da empresa, separação de corpos, tudo. Como é que fica essa questão? A dívida fica ainda para os dois, doutor? Como é que procede isso na justiça? Os credores vão cobrar quem? Cobra a Ana Hickman ou o marido dela? Mas eles separaram, porque tem o direito da divisão, né? Um pouco para um e um pouco para o outro, 50% para cada. Como é que fica essa situação? Veja, a dívida, em tese, ela é da empresa. É da empresa. No entanto, é muito comum, sobretudo em operações com bancos, que o banco, ao fornecer crédito, ao emprestar recursos para uma empresa, ele também exige a garantia pessoal dos sócios. Então é muito provável, a gente desconhece a situação concreta, né, a situação desse caso, mas é muito provável que perante bancos principalmente, e até eventualmente outras empresas e credores, que haja a garantia pessoal dos sócios dessa empresa, a Ana Hickman e o marido dela. Então eles também se tornam diretamente responsáveis pelo pagamento dessas dívidas. No caso, a Ana Hickman chegou até a citar que parece que estaria penhorada a casa deles, né, que eles deram, acho que até como garantia para alguns bancos de algum valor que eles acabaram levantando. Nesta situação, como é que fica? No caso que houve separação. Quando há separação, tem que ser vendido o bem para dar metade para cada um. No caso da penhora, então, não tem como ser vendido e dividido, doutor?
essa garantia, provavelmente uma hipoteca ou alienação fiduciária, né, ela vai envolver, vai vincular esse bem. Na partilha dos bens do casal, eles vão fazer uma partilha do patrimônio líquido, que é aquele patrimônio depois de satisfeitas as dívidas, depois de pagas as dívidas do casal. Né? Antes que isso aconteça, esse bem continua vinculado, esse especificamente da casa, continua vinculado àquela dívida. E esse é um outro ponto importante, Diogo, para falar também algo que volta e meia a população ouve, que é o chamado bem de família, que é a residência da pessoa. Aquele único bem, normalmente, que serve de moradia para a pessoa e para a família. Há uma proteção no direito brasileiro que estabelece que esse bem, quando ele é o único imóvel e serve de residência à família, ele é impenhorável. Né? Ou seja, um credor, ainda que não existam outros bens de quem está devendo, ele não pode envolver, penhorar e levar a leilão esse bem, por ele ser considerado um bem de família e, portanto, impenhorável. Mas há exceções. Quando os próprios donos, mesmo que seja o único bem, eles oferecem esse bem em garantia, esse imóvel em garantia, para um banco, por exemplo, para tomar um financiamento. Aí ele perde essa condição, pois houve um ato consensual, espontâneo daquelas pessoas de oferecer esse bem em garantia. Foi de livre e espontânea vontade, né? Exatamente. Há questão também, muitas vezes, doutor, que eles acabam colocando, como tem um único bem, acabam colocando no nome de menores. Como é que fica essa situação depois, doutor? Por exemplo, coloca no nome do filho mais novo, para que só quando ele cresça que ele possa ter a administração disso. Tá, essa é uma faculdade, um direito que qualquer pessoa tem de fazer uma doação, por exemplo, de um bem para os seus filhos. O que é muito comum, às vezes, as pessoas, ao adquirir um imóvel, né, transferem esse imóvel diretamente para os filhos, e aí há uma triangulação jurídica que tem que ser estabelecida formalmente para que o negócio esteja dentro da lei, seja legal, né? Mas esse imóvel, então, ele não vai responder pelas dívidas, a não ser que tenha sido uma doação chamada de fraudulenta. Ou seja, um casal que, por exemplo, uma pessoa que tenha já dívidas e faça essa doação de forma deliberada e com o propósito de frustrar aquele credor, de impedir que o credor acesse, penhore e satisfaça o seu crédito com aquele patrimônio. Doutor, teve também outros casos parecidos de grande repercussão no Brasil também, como esse caso da Ana Hickman. Teve vários também, né? Sim, são muito recorrentes, né? Eu acho que a vida das celebridades é permeada de problemas jurídicos sempre. E até porque quando eles expõem demais a vida, eu vi depois que aconteceu esse caso, o Alexandre fazendo vídeo, a Ana Hickman também fazendo vídeo, mas esses tipos de vídeos muitas vezes podem atrapalhar o processo que ali está rodando, né? Porque antigamente não valia de nada, mas hoje um vídeo de Instagram, de internet, vale como prova dentro de um processo, não cabe, doutor? Vale sim. E aí, Diogo, acho que até um senão, uma ressalva, né? Muitas dessas questões, sobretudo as de família, elas são tratadas em sigilo. Os processos judiciais que tratam de divórcio, de guarda de filhos, de alimentos, eles são, por lei, são sigilosos. Então é até desaconselhável que pessoas que estejam discutindo essas questões venham a público, usem redes sociais ou a imprensa para revelar pontos e usar esse meio de comunicação em seu favor, porque, como você próprio disse, além de ser, de alguma forma, antiético, por serem discussões sigilosas, também pode ser utilizado em sentido contrário. Doutor, para a gente finalizar, como é que fica essa situação? No caso dele, teve agressão física contra a mulher. Caso aconteça dele ser condenado, ele pode ser preso. Ele sendo preso, como é que trabalha no caso do processo da empresa deles? Ele preso continua rodando da mesma maneira, só a Ana Hickman que responde? Como que funciona isso? São situações muitas vezes paralelas. Né? O fato de ter havido possivelmente uma agressão física com consequências, que são a aplicação da Lei Maria da Penha, eventualmente um processo criminal por lesão corporal, por eventuais outros crimes, isso pode inabilitá-lo, em algumas situações, para exercer a administração da empresa. Então, ele pode ser afastado por não preencher mais requisitos que a lei exige para que uma pessoa exerça a condução de uma empresa. Mas não tem interferência, Diogo, isso é importante também dizer, né? O fato de ter havido uma violência no casal e com a violência de parte de um contra outro não implica necessariamente numa alteração do critério de divisão dos bens. Mesmo assim, mesmo que depois que ele compra a pena, há essa divisão então. A partilha, sem dúvida, ela não é modificada por essa circunstância, né? A gestão das empresas pode sim sofrer algum reflexo. Doutor, para a gente finalizar, quem está passando por essas situações, quais são as orientações jurídicas nesses casos, no caso da Ana Hickman? Calma, discrição, procure ajuda especializada.
né? Não exponha, especialmente quando há filhos menores. Essa é um desgaste familiar que é desnecessário, que não contribui em nada para a resolução do problema e que você precisa de ajuda técnica, de pessoas profissionais, sensatas, que vão discutir racionalmente como se resolver um problema. Doutor, obrigado mais uma vez. Prazer Sempre foi meu. bem-vindo no nosso programa, viu? Grande abraço para o senhor. Pode sair por aqui, por favor, doutor. Vamos para o intervalinho? É rapidinho o nosso intervalo. Já já a gente volta com o nosso Estado de Cidade. Segura aí. Voltamos já.